Fala galera do Mais História, beleza? Tudo bem com vocês? Pois é, venho aqui trazer uma nova dica para vocês, uma dica bem curtinha, mas eu creio que é muito válida para aqueles que estão estudando para o vestibular. Dia 14 de julho é uma data extremamente importante para os franceses. Por que para os franceses? Porque a partir dessa data nós tínhamos início no ano de 1789 a Revolução Francesa. Mas o que essa revolução tem de tão importante assim? Algo muito simples. Foi a revolução que mexeu com toda a estrutura governamental da época. Simplesmente nós temos, a partir da Revolução Francesa, a divisão da chamada história moderna para história contemporânea. História contemporânea que é a nossa história, é o período em que nós vivemos. Então nós podemos dizer que a partir da Revolução Francesa, todo o modelo governamental, um modelo político, um modelo de sociedade, passou a ser moldada a partir dos princípios que foram trazidos pela Revolução Francesa. Mas qual é a importância dela? É muito simples. Basta nós andarmos 227 anos atrás para entendermos qual era o contexto que a França estava. E qual era esse contexto? Muito simples. Antes de 1789, ali por volta de 1760, 70 e 80, a França passava por graves problemas econômicos. A França passava por problemas econômicos, financeiros, alimentares, e você ainda tinha uma divisão social muito grave na França. Essa divisão que impedia a ascensão social, mantinha-se o status social de quem? Clero, nobreza, camponeses. Era dividido entre primeiro, segundo e terceiro estado. E nessa divisão você não tinha uma mobilidade social. O que é isso, mobilidade social? O indivíduo que era camponês, ele não tinha em nenhum momento chance de ter uma ascensão social, porque isso não era permitido. Ou seja, eram estados imóveis. Esses estados não permitiam a ascensão social da pessoa. Então a França mantinha essa estrutura social, claro, baseada sobre um poder centralizado, um poder absolutista, tá? Onde o rei mantinha o seu poder baseado em leis que davam base para isso. Nós tínhamos a teoria do direito divino dos reis, que o poder do rei era sustentado por um poder divino. E tudo isso foi trazendo consequências para o governo francês, que vai culminar necessariamente dentro do governo de Luís XVI, tá? Chega num determinado momento onde as coisas já não estão funcionando mais, onde as coisas já não estão caminhando mais como deveriam, e é convocado a Assembleia dos Estados Gerais, onde eram convocados representantes dos 3 estados para decidir o que seria feito da França. Dentro dessa reunião, eles estavam discutindo quem pagaria mais impostos, quem deixaria de pagar mais impostos. Houve um conflito e não se chegou-se a consenso nenhum. Até que chegou num determinado momento onde o terceiro estado se retira, aquilo que fica conhecido como o jogo da pela. Esse momento eles saem da reunião e vão lá tentar decidir ou organizar a situação deles. Acabam ficando ali e formando a Assembleia Nacional, onde a partir do terceiro estado daria-se início a um novo modelo de governo, ainda monárquico, mas com uma maior participação popular. Isso no início do mês. Porém, as consequências que vieram depois não foram tão benéficas assim para o povo, onde no dia 14 de julho de 1789, o povo de fato resolve sair para a rua e vai em direção à Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza militar, era um prédio onde era a representação do poder político de Luís XVI na França, onde todos aqueles que eram opositores a seu governo eram presos ali. E ao mesmo tempo era um prédio que servia de arsenal militar, ou seja, servia de prisão e servia também para o exército guardar todas as suas armas, seus canhões ali dentro. A população, ensandecida com toda a situação na França, acabou invadindo aquele lugar, acabou destruindo aquele lugar com as próprias mãos. Esse episódio fica conhecido como a queda da Bastilha. E esse episódio acontece necessariamente no dia 14 de julho. Por isso que a queda da Bastilha ela é conhecida como o início da Revolução Francesa.
Claro que a Revolução Francesa vão ter outros eventos que vão culminar, tá, num prazo de 10 anos aí, com uma mudança de governo, com uma mudança filosófica de pensamento. Mas isso fica para uma outra aula. Por isso, fica a dica aqui para você. Se você se interessa mais pela Revolução Francesa, vale a pena você estudar, porque ela sempre está presente nos vestibulares e em alguns concursos por aí. Até mais, galera. Um abraço.